A noite estava fria em Austin, Texas. O vento trazia um frio cortante que parecia espelhar a tempestade que se formava dentro do família Cooper. Emily Parker, grávida de 5 meses, estava no quintal, segurando a barriga, tentando acalmar o coração acelerado. Ela tinha acabado de descobrir mensagens de texto no telefone do marido. Palavras doces destinadas a outra mulher. A traição cortou mais fundo do que qualquer faca. Ryan Cooper, seu marido há 4 anos, saiu furioso depois que ela o confrontou. Seu rosto, antes gentil, agora se contorcia de raiva. Você não passa de um fardo, Emily. Sempre choramingando, sempre se agarrando. Você acha que eu não mereço algo melhor? As palavras dele a atingiram com mais força que o vento. A voz de Emily tremia enquanto ela implorava. Ryan, por favor, estou esperando nosso filho. Por que você está fazendo isso comigo? Suas lágrimas brilhavam na luz fraca da varanda, mas os olhos de Ryan não mostraram misericórdia. Atrás dele, Sophia Miller, a jovem recepcionista do seu escritório, encostou-se no batente da porta com um sorriso presunçoso. Ela não disse uma palavra, mas sua presença gritava. Vitória! A raiva de Ryan transbordou. Num movimento repentino, ele empurrou Emily. O corpo se chocou contra o grosso carvalho no quintal. Um grito agudo escapou de seus lábios, enquanto dores percorriam seu corpo. Ela caiu no chão, agarrando a barriga, rezando desesperadamente para que seu bebê sobrevivesse. Por um momento, o mundo ficou em silêncio, exceto pela respiração irregular de Emily. Sua visão ficou turva. Ela podia ouvir a voz fria de Sophia. Risada ao fundo. Ela é patética, Ryan. Deixe-a. Ela está apenas segurando você de volta. Emily se esforçou para levantar a cabeça, os olhos fixos no rosto de Ryan, em busca de um pingo de arrependimento. Em vez disso, ele olhou para ela com desgosto. Você acabou, Emily. De agora em diante, somos eu e Sophia. Assine-o. Os papéis do divórcio ou você vai se arrepender. Seu coração se partiu. O homem em quem ela antes confiava sua vida agora a tratava como lixo. Seu corpo tremia, tanto de frio quanto de medo. Ela tentou falar, mas seus lábios tremiam demais para formar palavras. Naquele exato momento, um som fraco veio da janela do vizinho. Alguém estava observando. A câmera do celular brilhava fracamente, registrando cada segundo da cena brutal. Emily não. Aviso. Mas o destino estava mudando silenciosamente. A verdade daquela noite não permaneceria escondida para sempre. Enquanto Emily estava no chão congelado, olhando para os galhos das árvores balançando no céu noturno, um pensamento ecoava em sua mente. Por que eu? As lágrimas rolaram pelo rosto, misturando-se à terra. Ela queria gritar, lutar, mas seu corpo a atraiu. Sophia se aproximou, agachando-se para sussurrar no ouvido de Emily, com a voz pingando veneno. Ele é meu agora. Você é só o passado. Emily cerrou os punhos, cravando as unhas no chão. Ela estava quebrada, mas profundamente. Por dentro, uma faísca de desafio cintilou. Esta noite não seria o fim de sua história, porque alguém a tinha visto. Tudo, e logo o mundo saberia o que Ryan Cooper havia feito. Antes de seu mundo desabar, Emily Parker era conhecida como o tipo de mulher que levava luz para todos os cômodos que ela entrou. Com apenas 27 anos, ela havia construído uma vida modesta, mas gratificante, em Austin. Ela trabalhou como professora da 2ª série em uma escola primária local, onde as crianças a adoravam por sua paciência e cordialidade. Os pais confiaram a ela seus filhos porque Emily acreditava que toda criança merecia amor, mesmo que não o merecesse. Recebê-lo em casa. Ela nunca sonhou com luxo ou glamour. Em vez disso, a felicidade vinha de alegrias simples. Caminhando pelo parque com seu marido Ryan, assando biscoitos nas tardes de domingo, ou lendo livros infantis em voz alta enquanto seu bebê chutava suavemente dentro de sua barriga. Para ela, a família significava tudo. Ela achava que Ryan compartilhava o mesmo sonho. Mas, por baixo da superfície, o coração de Ryan já havia divagado. Enquanto Emily derramava
Se preparando para a maternidade, Ryan reclamou de dinheiro, de estresse, de se sentir presa. Emily ignorou os sinais de alerta, convencendo-se de que ele estava apenas nervoso por se tornar pai. Ela nunca suspeitou que outra mulher já estava tomando seu lugar em sua vida. A gravidez de Emily não foi fácil. Os enjoos matinais persistiam. Seu corpo doía, e mesmo assim ela ainda acordava cedo para dar aulas aos seus alunos. Depois, escola, ela decorou cuidadosamente o berçário, pintando as paredes de um amarelo suave e dobrando roupas minúsculas com tremores. Mães, ela imaginou o dia em que seguraria seu bebê nos braços com Ryan, sorrindo orgulhosamente ao lado dela. Esse sonho era o âncora que a manteve em movimento. Seus amigos frequentemente a alertavam que ela era muito tolerante e confiante. Emily, ria e diga, amor é acreditar em alguém, mesmo quando é difícil. Wise, no fundo, havia um medo oculto que ela nunca expressou, de que um dia seu amor não seria suficiente. Esse medo se tornou realidade na noite em que Ryan a empurrou contra a árvore. Mas a verdade é que Emily já estava vivendo com feridas silenciosas, muito antes dos hematomas aparecerem em sua pele. Palavras podem deixar cicatrizes tanto quanto punhos. Ryan havia lascado suas confiança, fazendo-a acreditar que era pequena, indigna, substituível. Agora, mentindo, em uma cama de hospital com seu corpo fraco e os batimentos cardíacos do bebê incertos, Emily enfrentou o momento mais sombrio de sua vida. Ela continuou se perguntando como tudo tinha dado tão errado. Como o homem que uma vez segurou sua mão no altar se tornou o monstro que tentou apagá-la. As enfermeiras falaram gentilmente com ela, pedindo-lhe repouso. Mas a mente de Emily se recusou a se aquietar. Lembranças de risos, de promessas sussurradas na noite, brincavam como truques cruéis em sua cabeça. Ela queria gritar com o universo para exigir respostas, mas só saíam lágrimas. Mesmo assim, algo dentro dela se recusou a quebrar completamente. Em algum lugar profundo, um sussurro lhe disse que essa dor não a definiria para sempre. E quando o amanhecer surgiu através das cortinas de seu quarto de hospital, os olhos de Emily se abriram com uma frágil determinação. Porque ela ainda não sabia, mas alguém inesperado estava prestes a voltar para sua vida, mudando tudo. As paredes brancas estéreis do Hospital Geral de Houston tornaram-se a nova realidade de Emily Parker. O leve cheiro de o desinfetante pairava no ar, misturado ao zumbido constante das máquinas que monitoravam vidas penduradas em frágeis equilíbrio. Cada bip do monitor ao lado da cama lembrava a Emily do pequeno coração batendo dentro dela. Uma vida inocente demais para sofrer com a crueldade dos adultos. Os médicos se moviam rapidamente ao redor dela, sussurrando termos que ela mal conhecia. Compreendido. Estabilizar. Monitorar de perto. Possíveis complicações. Suas palavras se misturaram em uma névoa de medo. Ela queria fazer perguntas, mas o cansaço a arrastou para baixo. Ainda assim, a coisa estava clara. Tanto a vida dela quanto a do bebê estavam em risco. Através da janela estreita, Emily podia ver. O horizonte de Houston brilhava fracamente sob a luz do amanhecer. Para qualquer outra pessoa, era apenas mais uma cidade acordando. Wise, para ela, era um campo de batalha para o qual ela nunca havia se preparado. Fora dessas paredes, seu marido já estava seguindo em frente com outra mulher enquanto ela jazia quebrada e esquecida. As enfermeiras a visitavam com frequência. Nova York, a vida de um homem chamado Alexander Reed, alguém em quem ela não pensava há anos, que estava prosperando em riqueza e sucesso. O destino estava costurando silenciosamente seus caminhos de volta, embora Emily ainda não pudesse ver. A atmosfera ao seu redor parecia pesada, quase sufocante. Cada olhar no espelho revelava uma mulher que ela mal reconhecia. Pálida, olhos inchados, frágil. Mas por baixo daquela casca quebrada, algo se agitava. O mundo a havia jogado na escuridão. Mas ela não era destinada a isso. Fique lá. Uma noite, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de vermelho e dourado, Emily ouviu uma batida na porta do hospital.
Foi suave, hesitante, quase cuidadosa. Prendeu a respiração. Ela não esperava ninguém. Lentamente, ela virou a cabeça em direção à porta. E quando ela se abriu, a última pessoa que ela esperava estava ali, olhando diretamente para ela. Enquanto Emily lutava no hospital, Ryan Cooper viveu como se nada tivesse acontecido. Ele disse a si mesmo que não tinha feito nada de errado, que Emily era fraca, que ela merecia o que ela conseguiu. Em sua mente, o amor era uma transação, e seu novo prêmio era Sophia Miller. O escritório de Ryan em Austin tinha se tornado o playground de Sophia. Ela andava por ali como se fosse dona do lugar, seus saltos altos ecoando contra o chão de mármore. Aos 25 anos, Sophia era deslumbrante, longos cabelos castanhos, olhos verdes e um sorriso que podia mudar de doce para venenoso em segundos. Mas, por trás de sua beleza havia ambição. Ela não se apaixonou por Ryan por causa do seu charme. Ela o via como um trampolim. Um homem com riqueza e posição suficientes para lhe dar a vida que ela desejava. Ryan alimentou os seus desejos. Ele comprou bolsas de grife, perfumes caros e promessas sussurradas de um futuro juntos. Você terá tudo. Você quiser, Sophia. Assim que Emily assinar esses papéis, seremos só nós. Ele disse isso com convicção, acreditando em cada palavra, mesmo com a culpa arranhando levemente o fundo de sua mente. Mas Sophia nunca foi satisfeita. Cada presente só a fazia querer mais. Ela pressionou Ryan com mais força. Convencê-lo. Emily era um peso morto, uma âncora puxando-o para baixo. Ela é fraca. Ryan, ela não consegue te acompanhar. Ela não é nada comparada a nós, sussurrava Sophia, envolvendo os braços em volta dele. Pescoço como uma serpente. Ryan queria acreditar nela. Era mais fácil do que encarar a verdade. Que ele havia destruído uma mulher. Que um dia o amou incondicionalmente. Ele mascarou sua vergonha com arrogância, desfilando Sophia em seu braço em eventos sociais. Reuniões, fingindo que Emily não existia mais. A portas fechadas, no entanto. Ryan não era o homem confiante que fingia ser. As contas estavam se acumulando. Seus negócios não eram tão fortes quanto antes, e os boatos começaram a circular na comunidade. As pessoas notaram a ausência de Emily. Alguns até fizeram perguntas. Ryan os ignorava, mas os olhos de Sophia se estreitavam cada vez que a confiança dele diminuía. Ela não se inscreveu para um homem, perdendo o controle. A crueldade dele se estendia além das palavras. Ryan congelou o banco de Emily. Conta, deixando-a sem nada enquanto ela estava no hospital. Sophia riu quando ele disse a ela: ótimo. Ela não terá outra escolha senão desistir. Para eles, Emily não era mais um ser humano. Ela era uma obstáculo, e os obstáculos tiveram que ser removidos. No entanto, as rachaduras estavam começando a aparecer. Show! Ryan não sabia do vídeo gravado pelo vizinho. Sophia não percebeu que ostentar seu relacionamento online logo despertaria suspeitas. Juntos, eles acreditavam que eram intocáveis, mas o destino já estava tecendo uma armadilha em torno deles. Uma noite, enquanto Ryan e Sophia comemoravam com champanhe em seu elegante apartamento, o telefone vibrou com uma mensagem que o fez empalidecer. Ele não disse uma palavra, mas suas mãos tremiam ligeiramente quando ele pousou o telefone. Sophia notou instantaneamente seus olhos penetrantes se estreitando, porque o que Ryan tinha acabado de ver estava prestes a destruir a ilusão de controle a qual ambos se agarravam. Dias depois de partir, Emily no hospital, Ryan Cooper apareceu em um jantar em família oferecido por seus pais. A ausência de Emily foi impossível de ignorar. Sua mãe, Margaret, perguntou gentilmente: Ryan, onde está Emily? Como ela está com a gravidez? Ryan sorriu, girando o vinho em sua taça. Emily, ela não é minha preocupação. Ela não aguentava mais a pressão de estar com um homem como eu. Ela é fraca. As palavras dele cortaram o ar, como facas, atraindo suspiros ao redor da mesa. Sentada orgulhosamente ao lado dele estava Sophia Miller, vestida com um vestido brilhante.
vestido de coquetel revelador demais para a ocasião. Ela abriu um sorriso, apoiando a mão ousadamente no braço de Ryan. A mensagem era clara. Emily havia sido substituída. A sala ficou em silêncio. Parentes trocaram mensagens desconfortáveis. Olhares, mas ninguém ousou desafiar Ryan diretamente. Todos conheciam seu temperamento. Mesmo assim, a crueldade de exibir Sofia em tal cenário deixou até seus pais sem palavras. Sofia se inclinou. A voz baixa, mas alta o suficiente para a mesa ouvir. Ryan não precisa de uma mulher frágil o segurando. Ele merece alguém que corresponda à sua força. Seus olhos brilharam de triunfo enquanto ela inclinava o copo. Os lábios de Margaret tremeu. Ela é sua esposa, Ryan, e está esperando um filho seu. Como você pode? Ryan a interrompeu bruscamente. Aquela criança não muda nada. Vou pedir o divórcio. Emily pode ficar com pena dela. Em outro lugar. Sussurros ecoavam pela mesa. Emily havia entregado seu coração, seu corpo, sua confiança, e aqui estava ele, descartando-a como lixo na frente da própria família. Foi uma humilhação, não apenas privada, mas pública. Apagador deliberado de tudo o que ela representava. Do outro lado da cidade, Emily estava sentada sozinha em seu quarto de hospital, olhando para o teto, sem saber da cruel performance que estava sendo encenada naquele exato momento. Was alguém no jantar? Um primo distante gravou a conversa em seu telefone. O vídeo capturou a arrogância de Ryan, o veneno de Sofia e os suspiros de descrença da própria família. Em poucas horas, o vídeo começou a circular discretamente entre conhecidos. O vídeo perfeito. A fachada que Ryan havia construído estava começando a ruir. A humilhação não era apenas emocional. Era estratégica. Sofia pressionou Ryan a tornar pública sua traição para que Emily não tivesse chance de reconciliação, nem compaixão. Mas Sofia subestimou uma coisa. Quando a crueldade se torna muito barulhenta, ela atrai a atenção. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, Sofia vasculhou o celular e encontrou comentários em uma postagem de fofoca. Você ouviu o que Ryan Cooper fez com a esposa grávida? Sem coração. Coitada da Emily. O sorriso de Sofia desapareceu. Ela jogou o celular de lado, disfarçando seu desconforto. Ryan percebeu, mas deu de ombros. As pessoas esquecem rápido. Deixe-os falar. Ele derramou. Ele mesmo tomou outra bebida, alheio ao fato de que cada palavra, cada ação descuidada, estava construindo um caso contra ele. Enquanto Emily permanecia frágil no hospital, alguém inesperado estava prestes a lhe trazer a verdade sobre o que Ryan havia feito naquele jantar. Porque quando Emily soube o quão publicamente ele a envergonhou, o fogo dentro dela finalmente acender. Quando a verdade chegou a Emily, foi como o golpe final. Hesitante, mas compassivo, mostrou-lhe o vídeo de Ryan no jantar. Emily observou o homem em quem ela confiava. Zombaram dela, dispensaram o filho que ainda não havia nascido e exibiram Sofia como um troféu. Cada palavra era uma adaga, cortando feridas que nem sequer haviam começado a cicatrizar. Seu peito apertou e ela mal conseguia respirar. Lágrimas rolaram incontrolavelmente enquanto apertava a barriga. Como ele pôde fazer isso com a gente? Ela sussurrou, com a voz embargada. Ela havia sacrificado tudo. Sua juventude, sua energia, seus sonhos, acreditando que estava construindo uma família. Agora ela percebeu que estava construindo uma prisão. Durante dias, Emily se recusou a comer. As enfermeiras imploraram para que ela se mantivesse forte pelo bebê, mas o desespero abafou suas vozes. Ela olhava para o teto, imóvel, sentindo-se como uma concha vazia. A mulher outrora esperançosa que pintava as paredes do berçário em amarelo suave havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém perdido, despojado de dignidade, tremendo de medo. As noites eram as piores. Sozinha no quarto do hospital, Emily, encolhida em si mesma, repetindo a traição de Ryan repetidamente. Ela se lembrou de seus votos de casamento, as promessas de para sempre, e se perguntou se alguma coisa daquilo já tinha sido real.
O riso cruel de Sofia ecoava em sua cabeça, provocando-a, lembrando-a de que ela era substituível. Os pensamentos de Emily ficaram mais sombrios. Ela questionou seu valor, seu propósito. Ela era forte o suficiente para criar essa criança sozinha. Será que ela conseguiria sobreviver à tempestade que engoliu sua vida? Toda vez. Ela tocou a barriga. A culpa a consumiu. Desculpe, querida. Ela soluçou. Eu não sei se consigo fazer isso. Seu colapso não passou despercebido. Os médicos alertaram que seu estresse poderia colocar em risco a gravidez. A enfermeira-chefe sentou-se ao lado dela uma noite, segurando sua mão. Emily, você tem que lutar. Não apenas por você, mas pelo seu filho. Não deixe a crueldade dele vencer. Mas Emily a sacudiu. Cabeça fracamente. Eu nem sei mais quem eu sou. Ele tirou tudo de mim. O silêncio depois foi pesado. A enfermeira apertou a mão dela com mais força. Ele não te levou. Você ainda está aqui. Você só precisa se reencontrar. Essas palavras. Persistiu, fraco, mas persistente. Em algum lugar bem no fundo, Emily sentiu uma pontada de resistência. No entanto, o desespero era forte demais para ser superada em uma única noite. Ela ainda chorava. Ela ainda duvidava. Ela ainda se sentia como se estivesse afogando-se. Então, uma noite, enquanto ela estava deitada na escuridão, ela ouviu uma voz familiar. Na porta. Uma voz que ela não ouvia há anos. Calma, mas poderosa, carregando calor que ela havia esquecido há muito tempo. Os olhos de Emily se arregalaram, sua respiração presa na garganta. Lentamente, ela virou a cabeça em direção à porta porque o homem parado ali era a última pessoa que ela esperava ver novamente. E ele estava prestes a mudar tudo. A porta se abriu lentamente e entrou um homem alto de terno sob medida, sua presença preenchendo a sala antes mesmo que ele falasse. Emily piscou, incrédula. Alex, ela sussurrou, sua voz tremendo. Alexander Reed não havia mudado muito, mas tudo nele parecia diferente. Certa vez, um amigo da faculdade que compartilhavam cafés noturnos e risadas sem fim, ele agora era um homem esculpido pelo sucesso e pela experiência. Seu cabelo escuro estava bem penteado, ombros largos, olhar firme. Ele parecia alguém que carregava mundo, mas não deixou que isso destruísse. A mente de Emily foi inundada de lembranças. Estudar na biblioteca, seu encorajamento paciente quando ela duvidava de si mesma, a maneira silenciosa como ele sempre anotava. Dor. Ela nunca soube porque seus caminhos se separaram depois da faculdade, mas vê-lo agora parecia uma tábua de salvação lançada em águas tempestuosas. Alex se aproximou, seus olhos suavizando enquanto ele observava sua frágil estado. Emily, disse ele gentilmente. Vim assim que ouvi. Seus lábios tremeram. Você sabe. Ele assentiu, com a mandíbula apertada. Sobre Ryan, sobre o que eu fiz, e eu não consegui ficar em silêncio. Emily virou o rosto, a vergonha queimando suas bochechas. Todo mundo sabe, não é? Todos estão rindo de mim. Mas Alex balançou a cabeça com firmeza. Não, eles não estão rindo. Estão horrorizados. E eu não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Suas palavras carregavam uma certeza que ela não sentia há meses. Pela primeira vez, Emily notou os detalhes, o relógio caro em seu pulso, o ar de autoridade silenciosa, a maneira como até a enfermeira parecia recuar respeitosamente quando ele entrasse. Não era apenas Alex, o garoto que um dia a fez rir. Era Alexander Reed, CEO de uma próspera empresa de tecnologia em Nova York. Um homem de poder e influência. Ela se esforçou para processar isso. Por quê? Por que você está aqui? A resposta dele foi simples, mas forte. Por que você importa? E por que não vou deixar Ryan te destruir? Lágrimas brotaram em seus olhos novamente. Mas desta vez eram diferentes. Não apenas pela dor, mas pelo choque da esperança. Ela queria acreditar nele, mas a dúvida persistia. Não sei se consigo me levantar. Ele levou tudo,
Alex. Meu orgulho, minha confiança, meu futuro. Alex se aproximou, a voz firme, mas cheia de emoção. Ele não tirou o seu futuro. Você ainda o tem, e eu vou ajudá-la a reconstruí-lo, pedaço por pedaço. Se você me deixar. A sala ficou em silêncio. O coração de Emily disparou. Ninguém se levantou. Para ela assim desde que o pesadelo começou. Ela queria estender a mão para aceitá-lo, mas o medo a mantinha paralisada. Será que ela poderia realmente confiar novamente? Será que ela poderia permitir que alguém voltasse ao seu mundo destruído? Enquanto procurava nos olhos de Alex por respostas, o monitor ao lado dela apitou mais alto, assustando os dois. A enfermeira entrou correndo, preocupada. O corpo de Emily, tensa, com uma dor percorrendo seu abdômen. Alex instintivamente estendeu a mão para ela. Porque naquele momento, o bebê de Emily estava enviando um sinal desesperado e tudo estava prestes a mudar mais uma vez. O susto com o bebê faleceu. Após horas de monitoramento, os médicos tranquilizaram Emily dizendo que, embora seu estresse tivesse afetado o bebê, batimentos cardíacos estavam estáveis. O alívio a invadiu, mas o medo também. Ela sabia que não podia continuar vivendo assim. Quebrada, assustado e consumido pela traição de Ryan. Algo precisava mudar. Alexander Reed permaneceu ao lado dela. Ele não a empurrou nem a interveio. Em vez disso, trouxe uma força silenciosa. Todas as manhãs, ele chegava com flores frescas para o quarto dela. Às vezes, ele lia em voz alta seus livros favoritos. Seu profundo voz acalmando sua mente inquieta. Outras vezes, ele simplesmente ficava sentado em silêncio, deixando que ela sabia que não estava sozinha. Lentamente, Emily começou a comer novamente. Ela se viu ouvindo mais quando as enfermeiras a encorajavam. Ela até viu seu reflexo no espelho um dia. Em vez de se virar, ela olhou. Seu rosto estava pálido, seus olhos inchados, mas, em algum lugar naquele reflexo, ela viu um vislumbre da mulher que costumava ser. Alex também notou a mudança. Tarde, ele colocou uma pequena caixa na mesa de cabeceira dela. Eram de esperança. Quando Emily finalmente recebeu alta, Alex insistiu que ela ficasse em um apartamento tranquilo que ele possuía em Houston, longe do alcance de Ryan. Era moderno, mas aconchegante. Cheio de luz. Este é o seu espaço, disse ele a ela. Um lugar para curar. Dias se transformaram em semanas, e Emily começou a se redescobrir. Ela começou a escrever um diário, despejando a dor que estava preso dentro dela há anos. Ela fazia caminhadas lentas no parque, respirando ar fresco, com a mão apoiada protetoramente em sua barriga crescente. A cada passo, ela se sentia um pouco mais forte. Certa manhã, Alex a encorajou a visitar uma boutique em que ele confiava. Emily hesitou a princípio, constrangida com a ideia. Seu corpo em transformação. Mas, ao experimentar vestidos leves e vestidos de maternidade esvoaçantes, algo mudou. Pela primeira vez em meses, ela viu beleza em si mesma novamente. A vendedora sorriu com conhecimento de causa, sussurrando: "Você está radiante, querida." Quando Emily saiu do provador com um vestido azul profundo que emoldurava sua barriga graciosamente, os olhos de Alex se arregalaram. Ele ficou paralisado, sua admiração evidente. Emily corou, mas, por dentro ela sentiu uma faísca que pensou ter morrido para sempre. Dignidade. Esta não era mais a mulher que Ryan tentará destruir. Pedaço por pedaço, Emily estava se reconstruindo, guiada não pela raiva, mas pela resiliência. E, no entanto, quando ela começou para ressurgir das cinzas, Ryan também estava se mexendo. Bem longe, em Austin, rumores sobre sua crueldade estavam espalhando-se mais rápido do que ele poderia silenciá-los. E logo, o renascimento silencioso de Emily colidiria de frente com o de Ryan. Império em ruínas. Em Houston, os dias de Emily começaram a parecer diferentes. As sombras que antes a engoliam estavam se dissipando. Ela acordava todas as manhãs com um novo ritmo. Exercícios leves, diário.
e longas conversas com Alex durante o café da manhã. Seu riso, antes soterrado pela tristeza, começou a ressurgir em pequenas explosões. Alex notou cada vislumbre de sua cura, e ele guardou isso como um tesouro. Mas enquanto Emily se levantava silenciosamente, o mundo de Raya, em Austin, estava se abrindo completamente. O vídeo do jantar em família circulou muito além do seu controle. Seu clientes sussurravam pelas costas dele, questionando seu caráter. Alguns cancelaram contratos, alegando que não quer ser associada ao escândalo. Sofia, furiosa com a mudança, pressionou com mais força. Você me prometeu luxo, Raya. Onde está agora? Eu não escolhi você para viver em desgraça. Ryan apertou os braços. Seus punhos, sua voz áspera. É só fofoca. Vai desaparecer. Mas por dentro, a dúvida. Acenou com a cabeça para ele. Ele estava perdendo o controle, e a própria imagem que ele mais valorizava, sua reputação, estava desaparecendo. Enquanto isso, Emily se preparava para algo que jamais imaginara: retornar à sociedade. Alex havia sido convidado para uma gala beneficente na cidade de Nova York, um evento de prestígio onde líderes empresariais e socialites se reuniam. Venha comigo. Ele insistiu gentilmente. Não como uma declaração, não para eles, para você se lembrar que você ainda pertence a este mundo. Emily hesitou. A ideia de ficar no meio de uma multidão de frente para escadas e sussurros a aterrorizava. Mas, no fundo, ela sabia que aquilo era mais do que um convite. Era uma chance de resgatar sua dignidade. Juntos, eles começaram a se preparar. Alex a apresentou a um estilista em quem confiava. Os vestidos foram cuidadosamente escolhidos para abraçar sua gravidez, ao mesmo tempo, destacar sua força. Os maquiadores mostraram a ela como, para suavizar o cansaço em seus olhos e revelar a beleza que as dificuldades não haviam apagado. No início, Emily se sentiu estranha, fora do lugar. Mas quando ela viu seu reflexo no espelho, ela mal se reconheceu. Ela não viu mulher destruída que Ryan deixou para trás. Ela viu uma sobrevivente. Alex a observou atentamente. Seu admiração silenciosa, mas inegável. Você é mais forte do que pensa, Emily. Ele disse suavemente uma noite, enquanto revisavam os detalhes da festa. Ela olhou para ele, com o coração transbordando de gratidão. Ele não a estava salvando. Ele estava lembrando que ela poderia se salvar. Mesmo assim, sussurros de Ryan persistiam em sua mente. Ele a veria. Ele se arrependeria do que tinha feito. Ela não queria que ele. Validação, mas a ideia de ele testemunhar sua força lhe deu coragem. De volta a Austin, Ryan rolou pelas redes sociais tarde da noite, fechando o maxilar ao ver os rumores da crescente proximidade de Alex com Emily. Sofia percebeu seu desconforto e retrucou. Não me diga que você ainda está pensando nela. Ryan não disse nada, mas seu silêncio o traiu. Porque lá no fundo, o medo estava criando raízes. Se Emily realmente se levantou novamente, ele perderia mais do que sua reputação. Ele perderia o controle para sempre. E no momento em que Emily pisou naquela gala com Alex, o mundo inteiro veria quem realmente tinha ganhado. A noite da gala de Nova York brilhava com opulência. Lustres banhavam o grande salão de baile com luz dourada enquanto um quarteto de cordas tocava suavemente ao fundo. Os convidados chegaram em vestidos smokings, suas rezadas misturando-se ao tilintar de taças de champanhe. Era o tipo de noite em que reputações eram construídas ou destruídas. Alexander Reed entrou com uma confiança silenciosa, sua presença comandando a atenção imediata. Câmeras dispararam enquanto o rico CEO caminhou pelo tapete vermelho. Mas esta noite, os verdadeiros holofotes não estavam sobre ele. Estavam sobre a mulher. Segurando seu braço, Emily Parker. Ela apareceu em um vestido esmeralda esvoaçante que abraçava sua gravidez como uma coroa, em vez de um fardo. Seus cabelos, suavemente cacheados, emolduravam um rosto que brilhava não com fragilidade, mas com resiliência. Seus passos eram firmes e graciosos. Seu queixo erguido
A multidão engasgou ao reconhecê-la. Sussurros irromperam. É isso. A esposa de Ryan Cooper. Não é mesmo? Ela parece radiante, mais forte do que nunca. Emily. Cada passo parecia um desafio. Ela se lembrava de estar deitada na cama do hospital, quebrada e humilhada. Agora com Alex ao seu lado, ela resgatava a narrativa. Ela não era mais a esposa abandonada. Ela era a mulher que se reergueu. Novamente, dentro do salão de baile, as cabeças se viraram quando eles entraram. Repórteres tiraram fotos. Socialites se aproximaram. Fofoca. Emily ignorou a escada. Ela se concentrou no calor da mão de Alex, guiando-a para frente, a batida constante de seu coração lhe dizendo que ela pertencia ali. Do outro lado da cidade, Ryan e Sofia assistia à cobertura da gala na televisão. Sofia zombou, revirando os olhos. Olhe para ela desfilando como se estivesse alguém. É patético. Mas o rosto de Ryan contava uma história diferente. Seu maxilar se contraiu. Seus nós dos dedos se alargaram ao redor. Seu copo. Ele não conseguia desviar o olhar da tela. Emily, sua Emily, parecia intocável, majestosa, e ela não era. Sozinho. A presença de Alex ao seu lado lhe causou um arrepio na espinha. Pela primeira vez, o arrependimento o perfurou. Sua arrogância. Na gala, Emily fez um pequeno discurso quando Alex a apresentou-a. Seu círculo. Sua voz tremeu no início, mas ficou mais forte a cada palavra. Vida. Nem sempre acontece como planejamos. Às vezes perdemos o que pensávamos ser tudo. Mas às vezes, nas cinzas, encontramos uma força que nunca soubemos que tínhamos. O público explodiu em aplausos, emocionado por sua coragem silenciosa. Alex se aproximou mais depois, sussurrando: "Você foi perfeita." Emily sorriu fracamente. Sua coração cheio de emoções que ela não conseguia nomear. Mas a noite não tinha acabado. Enquanto ela saiu do palco, um jornalista fez uma pergunta que silenciou a sala. Emily, você tem algo a dizer a Ryan Cooper, o homem que te abandonou enquanto você estava grávida? Suspiros ecoaram pelo salão. Emily congelou, sua respiração preso na garganta. Câmeras apontadas diretamente para ela, esperando. Alex apertou sua mão, silenciosamente, incitando-a a ficar de pé. E naquela fração de segundo, Emily sabia que sua resposta enterraria seu passado ou a libertaria completamente. O salão ficou em silêncio. Câmeras pairavam, como falcões, prontos para capturar cada vislumbre da expressão de Emily. Ela ficou parada, seu vestido esmeralda brilhando sob as luzes. A pergunta da jornalista ecoou em seus ouvidos. Você tem algo a dizer a Ryan Cooper, o homem? Quem te abandonou enquanto você estava grávida? Emily respirou fundo. Por um momento, a sala pareceu se fecharem. Ela, o peso do julgamento pesado no ar. Então ela ergueu o queixo, sua voz firme e clara. Sim, ela disse. Palavras cortando o silêncio como uma lâmina. Tenho algo a dizer a Ryan Cooper. Uma onda de expectativa varreu a multidão. Os telefones se levantaram, gravando cada segundo. Emily continuou. Seu tom calmo, mas poderoso. Ryan pensou que poderia me destruir. Ele pensou que poderia me descartar e ao nosso filho como se fossemos nada. Mas o que ele não conseguiu entender é que a força não vem da crueldade. Ela vem da sobrevivência. Isso. Eu não estou quebrado. Eu não tenho vergonha. E não serei silenciado. O público irrompeu em aplausos, mas Emily não tinha terminado. Seus olhos brilhavam. Sua mão repousava protetoramente sobre a barriga. Uma criança merece uma mãe que se mantenha firme. E eu mereço uma vida livre de correntes. Ryan Cooper pode ter me traído, mas nunca me definirá. As palavras ecoaram como um trovão. Os aplausos ficaram mais altos. Pessoas se levantando. Alguns aplaudiram, outros gritaram palavras de incentivo. Bravo! Mantenham-se fortes. Isso é coragem. Naquele momento, Emily não estava falando apenas por si mesma. Ela estava falando por todas as mulheres que já foram humilhadas, silenciada ou deixada de lado.
Ela havia assumido sua dor e a transformado em poder. Do outro lado da cidade, Ryan e Sofia assistiam horrorizados. O rosto de Sofia se contorceu de fúria. Ela está te fazendo de bobo na televisão nacional. Ela cuspiu, jogando a taça de vinho contra a parede. Ryan. Os olhos permaneceram fixos na tela, o rosto pálido. As palavras de Emily feriram mais profundamente do que qualquer ferida. Ela não estava implorando. Ela não estava implorando. Ela estava mais forte do que ele jamais a vira. Pela primeira vez, o arrependimento o invadiu como gelo. Água. Ele murmurou baixinho. O que eu fiz? Mas Sofia não o deixou afundar na culpa. Ela agarrou o seu braço forte. Não ouse sentir pena dela. Ela está virando o mundo contra nós. Você precisa revidar. Ryan engoliu em seco, mas sua confiança estava rachando. Ele havia construído seu poder com base em intimidação e mentiras, mas agora o mundo estava observando, e Emily tinha acabado de expô-lo da maneira mais pública possível. De volta à gala, Emily desceu do palco, com o coração acelerado. Alex pegou sua mão, seus olhos brilhando com orgulho. Você foi incrível, ele sussurrou. Emily exalou, tremendo, mas aliviada. Pela primeira vez, ela se sentiu verdadeiramente livre da sombra de Ryan. Mas a noite não tinha acabado. Quando a multidão começou a dispersar, um homem de terno escuro aproximou-se silenciosamente de Emily, entregando-lhe um envelope. Suas palavras eram baixas, mas urgente. Lá dentro está a prova do que Ryan estava escondendo. E quando você vê, tudo vai mudar. Emily segurou o envelope em suas mãos trêmulas muito depois do homem de terno escuro. Desapareceu na multidão. Alex a guiou para um canto tranquilo do salão, com a preocupação estampada no rosto. Emily, você está bem? Quem era? Seus olhos estavam fixos no envelope. Ele disse, é uma prova. Uma prova do que Ryan estava escondendo. Sua voz tremeu de incerteza. Por um momento, ela estava com medo de abri-lo. E se fosse outro ferimento? E se fosse demais para suportar? Mas Alex colocou a mão sobre dela. Seja o que for, você não enfrentará sozinho. Abra. Com uma respiração profunda, Emily rasgou o envelope. Dentro havia fotografias, extratos bancários e um pendrive. Suas mãos tremiam enquanto ela folheou os papéis. Contas offshore, transações fraudulentas, contratos falsificados, evidências de Ryan, negócios ilegais. Seu coração batia mais forte a cada página. Meu Deus, ela sussurrou. Ele está lavando dinheiro. Ele roubou dos clientes. O maxilar de Alex se apertou. Isso não é só traição, Emily. Isso é criminoso. Se isso vazar, ele não perderá apenas a reputação. Ele perderá a liberdade. A cabeça de Emily girava. Por tanto tempo, ela se sentirá impotente. Mas agora, o poder havia passado para suas mãos. Ryan não tinha acabado de destruiu o casamento deles. Ele construiu seu império com base em mentiras, e o mundo merecia saber. Do outro lado da cidade, Ryan estava já se desfazendo. Seu telefone vibrava sem parar com clientes furiosos exigindo explicações. Rumores sobre sua situação financeira. Má conduta começou a circular após sua humilhação pública. Quando Sofia notou a pilha de documentos vencidos, contas na mesa dele, sua fúria explodiu. Você me disse que tinha tudo sob controle. Ela gritou, andando de um lado para o outro. Apartamento. Você percebe o que está acontecendo? Se esses rumores forem verdade, estamos acabados. Ryan bateu com o punho em a mesa. Eu disse, vou consertar. Mas sua voz revelava medo. O suor escorria. Sua testa. Sua mente correndo com desculpas. Ele não conseguia mais acreditar em si mesmo. Sofia zombou. Conserte isso. Você não consegue nem controlar sua esposa. E agora ela está ao lado de um CEO bilionário, fazendo você parecer um idiota. Você acha que alguém vai ficar do seu lado agora? Você está se afogando? Ryan. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Durante anos, Ryan prosperou na intimidação.
Mas agora ele era o único encurralado, e Sofia, sentindo fraqueza, começou a se afastar. Ela não estava construído para ficar ao lado de um homem afundando. De volta à festa, Emily olhou para os documentos, sua determinação endurecendo. Isso era mais do que vingança. Era justiça. Ryan tentou apagá-la, mas agora ela tinha o poder de apagar tudo o que ele tinha construído. Alex se aproximou, sua voz calma, mas firme. Emily, aqui é sua chance. Não apenas. A expressão de Alex endureceu. Então ele vai descobrir que escolheu a batalha errada. Vou garantir que você esteja protegida. O tom dele carregava uma firmeza que ela não havia notado antes. Uma promessa silenciosa que lhe deu força. Enquanto isso, em Austin, Ryan estava em uma espiral. Sentado à mesa do escritório, encarava pilhas de contas e ligações não atendidas. Sofia se encostou à janela, braços cruzados, a voz cheia de irritação. Você percebeu que Emily está trabalhando com Alex Reed? Você sabe quem ele é? Aquele homem poderia te enterrar com uma única entrevista coletiva. Os olhos de Ryan se estreitaram. Emily não tem coragem. Ela é fraca. Sempre foi. Sofia riu friamente. Fraca? Você não viu ela ontem à noite? Ela parecia mais forte do que nunca. E se ela tiver provas, e provavelmente tem, você está ferrado. Nós dois terminamos. As palavras dela o atingiram como um trovão. O que você está dizendo? Eu estou dizendo, Sofia disparou, que você preciso silenciá-la antes que ela estrague tudo. Ryan recostou-se na cadeira, esfregando as têmporas. E como? Exatamente o que você sugere que eu faça? Os lábios de Sofia se curvaram em um sorriso malicioso. Você sempre foi implacável. Não pare agora. Encontre-a, acabe com ela. Retire o que disse. Controle. Ryan hesitou, mas o desespero estava tomando conta. Ele havia construído sua vida com base na arrogância, mas agora o medo o empurrava em pensamentos mais sombrios. Ele pegou o telefone e ligou para um investigador particular. Encontre Emily. Eu não me importo. O que for preciso. Preciso saber o que ela tem. De volta a Nova York, Emily sentou-se do outro lado da advogada de Alex, uma mulher astuta chamada Clary. Ela colocou os documentos sobre a mesa, com as mãos trêmulas. Os olhos de Clary alargou-se enquanto ela os folheava. Isto é o suficiente para destruí-lo. Mas Emily, assim que lançarmos isto, não há voltando. Ele virá atrás de você. O coração de Emily disparou, mas sua voz era firme. Deixo. Eu vivi com medo por muito tempo. Chega. Acaba agora. Quando a reunião terminou, Emily sentiu uma onda de coragem, uma fogo que ela não sentia há meses. Mas do outro lado do país, Ryan desligou o telefone com um sorriso arrepiante. Por quê? O investigador já havia encontrado uma pista, e Ryan estava se preparando para atacar antes que Emily pudesse agir. 2 noites depois que Emily se encontrou com o advogado de Alex, uma batida forte ecoou pelo corredor do prédio de apartamentos de Alex em Nova York. Emily congelou no sofá, com o coração na garganta. A batida soou novamente, desta vez mais forte. Alex caminhou até a porta cautelosamente, com os instintos aguçados. Quando a abriu, um envelope simples deslizou pelo chão. Não. Endereço do remetente. Sem nome. Apenas silêncio no corredor. Emily pegou com mãos trêmulas. Dentro havia fotografias, granuladas, tiradas à distância. Fotos dela caminhando na parque, fazendo compras, sentada em um banco com seu diário. Um bilhete estava escondido entre as fotos. A mensagem era arrepiante em sua simplicidade. Pare o que está fazendo, ou da próxima vez não serão só fotos. As mãos de Emily tremiam, com tanta violência que ela quase deixou cair o bilhete. Ele está me observando, ela sussurrou, com a voz embargada. Ryan sabe onde eu estou. Sou. O maxilar de Alex se apertou, a fúria brilhando em seus olhos. Ele pegou o bilhete dela, amassando-o no punho. Ele cruzou a linha. Ele rosnou. Ele acha que pode intimidar você.
Ele não percebe com o que ele está lidando. Os medos de Emily se transformaram em pânico. E se ele se machucar? O bebê? E se ele tentar? Alex se agachou na frente dela, segurando suas mãos trêmulas. Escute-me. Ele. Não vou tocar em você. Eu prometo. Eu vou te proteger, Emily. Eu vou proteger vocês duas. Na manhã seguinte, Alex convocou uma reunião com sua equipe de segurança. Homens de terno escuro lotaram o apartamento, mapeando protocolos, instalando câmeras, reforçando portas. Emily observou em silêncio atordoado enquanto Alex se transformava o amigo gentil que ela lembrava, em um homem de poder e autoridade. Isso não é mais apenas um negócio, disse Alex ao seu chefe de segurança. Isso é pessoal. Ryan Cooper não deve chegar a menos de 1 quilômetro dela. Se ele tentar, quero saber antes mesmo que ele respire em sua direção. Emily sentiu uma mistura de admiração e alívio. Pela primeira vez, ela não estava sozinha em sua luta. Ela tinha alguém que acreditava nela o suficiente para protegê-la, não controlá-la. Enquanto isso, em Austin, Ryan ficou furioso quando ele recebeu uma resposta do investigador. Ela está sob forte proteção, relatou o homem. Reed a trancou com segurança máxima. Não podemos chegar perto. Sofia revirou os olhos, andando de um lado para o outro na sala. E agora? Vamos ficar aqui sentados esperando que ela nos destrua. Ryan bateu com o punho na mesa. Não. Se ela quiser guerra, ela vai conseguir. Eu vou encontrar outro jeito. Sua voz era baixa, perigosa. Wise. Sofia viu algo mais em seus olhos. Desespero. Ela começou a se perguntar se ela amarrou-se a um navio que estava afundando. De volta a Nova York, Emily sentou-se perto da janela naquela noite, com as mãos apoiadas no estômago, seus pensamentos emaranhados de medo e determinação. Alex se juntou a ela, colocando um braço reconfortante em volta dela. Ombros. Emily, ele disse suavemente. Ele não vai vencer. Você é mais forte que ele, e amanhã começaremos a lutar em nossos termos. Emily assentiu lentamente, seus olhos fixos nas luzes da cidade, porque profundamente ela sabia que Ryan ainda não tinha terminado e que seu próximo passo poderia ser muito mais perigoso do que a intimidação. Ryan Cooper andava de um lado para o outro em seu escritório como um animal enjaulado. Seu império estava desmoronando aos poucos, e nenhuma negação poderia escondê-lo mais. Os clientes se retiraram, os investidores ficaram frios e os sussurros de fraude estavam se espalhando como fogo. Suas mãos tremiam enquanto ele rolava pelo telefone, vendo postagem após postagem sobre o poderoso discurso de Emily na gala. Sofia, sentada em sua mesa com um copo de vinho na mão, estava perdendo a paciência. Você está escorregando, Raya. Ela está lá fora, fazendo você parecer um monstro e você está apenas sentado aqui assistindo seu império queimar. Raya estalou, batendo seu punho na mesa. Acha que eu não sei disso? Ela já devia ter terminado. Eu me certifiquei disso. Sofia se aproximou. Sua voz afiada. Você não a matou. Você a tornou mais forte. E agora, com Alex Reed apoiando-a, ela está intocável. Se você quiser sobreviver a isso, precisa agir antes que ela o destrua completamente. Wasraya. A arrogância estava dando lugar ao medo. Ela tem alguma coisa, murmurou ele. Prova. Alguém lhe deu provas na festa. Se ela liberar, estou acabado. Os olhos de Sofia se estreitaram. Então encontre e destrua antes que ela o use. Enquanto Ryan, Sofia planejou, Emily estava indo na direção oposta, com os advogados de Alex e a equipe de segurança atrás dela. Ela começou a preparar seu caso. Eles organizaram os documentos, verificaram os registros bancários e rastreou todas as transações ilegais que Ryan havia feito. Cada revelação era pior que a anterior. Ryan não era apenas corrupto. Ele havia roubado milhões. Emily estava sentada na sala de conferências do escritório de Alex. Papéis espalhados à sua frente. Suas mãos repousavam protetoramente em seu estômago enquanto ela sussurrava. Isso não é mais só
Sobre mim. Ele machucou tantas pessoas. Tem que acabar. Alex assentiu, com os olhos cheios de orgulho. Você não está lutando apenas por si mesma, Emily. Você está lutando por justiça. E quando isso for revelado, o mundo finalmente o verá como ele realmente é. Pela primeira vez. Naquela época, Emily sentia que tinha controle. Ela não estava se escondendo em uma cama de hospital ou chorando em silêncio. Ela estava planejando, tomando medidas. Seu espírito, antes esmagado, estava se erguendo mais forte do que nunca. Enquanto isso, Ryan fez uma última ligação desesperada para um contato suspeito. Preciso que essa evidência seja destruída, exigiu. Eu. Não importa como. Apenas certifique-se de que desapareça. Mas o destino não estava mais do seu lado. Oh! As paredes estavam se fechando e Sofia estava começando a ver as rachaduras. Ela o observou com crescente desgosto, percebendo que o homem que ela antes pensava que poderia lhe dar tudo agora era um fardo. Mais tarde naquela noite, Emily e Alex estavam ao lado do janela de sua cobertura, com vista para as luzes da cidade. Amanhã, disse Alex calmamente, iremos às autoridades. Assim que, se entregarmos isso, Ryan não poderá mais tocar em você. Emily assentiu, coração firme pela primeira vez em meses. Mas o que nenhum deles sabia era que os homens contratados por Ryan já estavam a caminho de Nova York com ordens de interceptar as provas antes que pudessem ser entregues. Na manhã seguinte, em Nova York, Emily acordou com um propósito. Hoje era o dia em que ela e Alex estavam programados para se reunir com investigadores federais munidos dos documentos que desmantelariam o império de Ryan uma vez. E para todos, ela colocou a mão na barriga e sussurrou: estamos quase livres. Pequeno. Mas do outro lado da cidade, o perigo já se movia. 2 dos homens contratados por Ryan estavam sentados em uma SUV preto estacionado perto da cobertura de Alex. As ordens eram simples: interceptar Emily antes que ela chegasse às autoridades e recolher as provas por todos os meios necessários. Dentro do apartamento, Alex revisou a papelada final com Clary. Seu advogado. Tudo confere, disse ela. Assim que isso estiver em suas mãos, Ryan, não terei base para me apoiar. Emily exalou, o nervosismo e o alívio lutando dentro dela. Eu só quero que isso acabe, ela disse. Murmurou. Alex deu-lhe um sorriso tranquilizador. Será depois de hoje. Ele não pode tocar em você de novo. Quando as portas do elevador se abriram para levá-los ao saguão, o estômago de Emily se contraiu de inquietação. Havia algo errado no silêncio do corredor. O ar estava muito parado, muito pesado. Alex também percebeu. Ele a puxou gentilmente para trás de si, com seus instintos protetores aguçados. Ao entrarem no saguão, os homens do SUV se aproximaram. Um bloqueou a saída, o outro enfiou a mão no casaco. Emily ofegou, apertando a barriga, enquanto Alex imediatamente se defendeu. Fiquem atrás de mim, ordenou. O homem mais alto sorriu. Não queremos problema. Entregue os documentos e ninguém se machucará. Os olhos de Alex escureceram. Sem chance. Antes que o homem pudesse. Investida. A equipe de segurança de Alex emergiu das sombras. 2 guardas abordaram os homens. No chão, desarmando-os em segundos. Emily ficou paralisada, com o coração batendo forte enquanto o caos se desenrolava. O saguão ecoou com gritos e o estrondo de corpos caindo no chão. Em instantes, os agressores foram contidos, com as mãos amarradas atrás das costas. Um deles cuspiu com raiva. Você não sabe com o que está se metendo. Ryan vai destruir você. A voz de Alex era calma, mas letal. Não, Ryan acabou de destruir ele mesmo. Emily tremeu, aterrorizada e aliviada. A realidade se instalou. Ryan realmente tentou silenciá-la, mesmo que isso significasse colocar ela e o bebê em perigo. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas, desta vez, não eram apenas por medo. Eram pela clareza da verdade. Ryan era capaz de qualquer coisa. Os guardas arrastou os homens para fora,
onde a polícia já os aguardava. Alex passou o braço em volta de Emily, puxando-a para perto. Você está segura? Ele sussurrou. Eu prometi que te protegeria. Mas mesmo quando ela se inclinou, em sua força, a determinação de Emily endureceu. Ela não podia simplesmente estar segura. Ela tinha que lutar. Ryan havia cruzado linha final. Quando o carro da polícia partiu com os agressores, Clary se virou para eles, com uma expressão sombria. Isto não é. Acabou. Se Ryan estiver desesperado o suficiente para mandar homens atrás de você, ele tentará de novo. Emily olhou para Alex, com a voz firme, apesar do medo em seus olhos. Então terminamos hoje. Chega de correr. É hora. O mundo inteiro vê exatamente quem Ryan Cooper realmente é. Ao meio-dia daquele mesmo dia, Emily estava no saguão de um prédio federal na cidade de Nova York, com as mãos tremendo enquanto agarrava a pasta de evidências. Alex permaneceu por perto, sua presença constante a acalmando enquanto Clary, o advogado, falava com os agentes. O ar estava pesado de expectativa. Não era apenas mais uma reunião. Era o momento em que Emily virava a página da sua vida antiga. Dentro de uma sala de conferência segura, investigadores federais examinaram os documentos com expressões severas. Eles conectou a unidade USB a um laptop, percorrendo planilhas de transferências ilegais, assinaturas falsas e fundos roubados. Um agente olhou para Emily, com olhos penetrantes. De onde você tirou isto? Emily engoliu em seco. Foi entregue a mim, anônimo, mas eu sei que é real. Eu vivi com ele. Eu sei como. Ele trabalhou. O agente assentiu severamente. Isso é mais do que suficiente para abrir uma investigação. Obrigada, senhorita Parker. A senhora nos deu o que precisamos para prender Ryan Cooper. Emily sentiu alívio, mas também medo. Assim que isso acontecesse, Ryan saberia que era ela. Não haveria como se esconder. No entanto, pela primeira vez, ela não se sentia fraca. Sentia-se preparada. Enquanto isso, em Austin, Ryan estava se desfazendo. Ele tinha acabado de recebeu a notícia de que 2 de seus contratados haviam sido presos em Nova York. Seu telefone vibrou novamente. Uma chamada urgente de um associado em pânico. Ryan, os investigadores estão investigando suas contas. Algo está acontecendo. O rosto de Ryan, sem cor. Não pode ser. Sofia entrou furiosa na sala, acenando com a mão. Telefone. Está em todo lugar. Ela sibilou, empurrando a tela na cara dele. Manchetes de jornais apareceram em todos os sites de notícias. Emily Parker Cooper se pronuncia. Provas contra Ryan Cooper entregues às autoridades federais. Fotos da gala. Acompanhava os relatórios. Emily radiante ao lado de Alex. Sobre mim. Ele machucou tantas pessoas. Tem que acabar. Alex assentiu, com os olhos cheios de orgulho. Você não está lutando apenas por si mesma, Emily. Você está lutando por justiça. E quando isso for revelado, o mundo finalmente o verá como ele realmente é. Pela primeira vez. Naquela época, Emily sentia que tinha controle. Ela não estava se escondendo em uma cama de hospital ou chorando em silêncio. Ela estava planejando, tomando medidas. Seu espírito, antes esmagado, estava se erguendo mais forte do que nunca. Enquanto isso, Ryan fez uma última ligação desesperada para um contato suspeito. Preciso que essa evidência seja destruída, exigiu. Não importa como. Apenas certifique-se de que desapareça. Mas o destino não estava mais do seu lado. As paredes estavam se fechando e Sofia estava começando a ver as rachaduras. Ela o observou com crescente desgosto, percebendo que o homem que ela antes pensava que poderia lhe dar tudo agora era um fardo. Mais tarde naquela noite, Emily e Alex estavam ao lado do janela de sua cobertura, com vista para as luzes da cidade. Amanhã, disse Alex calmamente, iremos às autoridades. Assim que, se entregarmos isso, Ryan não poderá mais tocar em você. Emily assentiu, coração firme pela primeira vez em meses.
Mas o que nenhum deles sabia era que os homens contratados por Ryan já estavam a caminho de Nova York com ordens de interceptar as provas antes que pudessem ser entregues. Na manhã seguinte, em Nova York, Emily acordou com um propósito. Hoje era o dia em que ela e Alex estavam programados para se reunir com investigadores federais munidos dos documentos que desmantelariam o império de Ryan uma vez e para todos. Ela colocou a mão na barriga e sussurrou: "Estamos quase livres." Pequeno. Mas do outro lado da cidade, o perigo já se movia. 2 dos homens contratados por Ryan estavam sentados em uma SUV preto estacionado perto da cobertura de Alex. As ordens eram simples: interceptar Emily antes que ela chegasse às autoridades e recolher as provas por todos os meios necessários. Dentro do apartamento, Alex revisou a papelada final com Clary, seu advogado. "Tudo confere", disse ela. "Assim que isso estiver em suas mãos, Ryan, não terei base para me apoiar." Emily exalou, o nervosismo e o alívio lutando dentro dela. "Eu só quero que isso acabe," ela disse. Murmurou. Alex deu-lhe um sorriso tranquilizador. "Será depois de hoje. Ele não pode tocar em você de novo." Quando as portas do elevador se abriram para levá-los ao saguão, o estômago de Emily se contraiu de inquietação. Havia algo errado no silêncio do corredor. O ar estava muito parado, muito pesado. Alex também percebeu. Ele a puxou gentilmente para trás de si, com seus instintos protetores aguçados. Ao entrarem no saguão, os homens do SUV se aproximaram. Um bloqueou a saída, o outro enfiou a mão no casaco. Emily ofegou, apertando a barriga, enquanto Alex imediatamente se defendeu. "Fiquem atrás de mim", ordenou. O homem mais alto sorriu. "Não queremos problema. Entregue os documentos e ninguém se machucará." Os olhos de Alex escureceram. Sem chance. Antes que o homem pudesse. Investida, a equipe de segurança de Alex emergiu das sombras. 2 guardas abordaram os homens no chão, desarmando-os em segundos. Emily ficou paralisada, com o coração batendo forte enquanto o caos se desenrolava. O saguão ecoou com gritos e o estrondo de corpos caindo no chão. Em instantes, os agressores foram contidos, com as mãos amarradas atrás das costas. Um deles cuspiu com raiva. "Você não sabe com o que está se metendo. Ryan vai destruir você." A voz de Alex era calma, mas letal. "Não, Ryan acabou de destruir ele mesmo." Emily tremeu, aterrorizada e aliviada. A realidade se instalou. Ryan realmente tentou silenciá-la, mesmo que isso significasse colocar ela e o bebê em perigo. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas, desta vez, não eram apenas por medo. Eram pela clareza da verdade. Ryan era capaz de qualquer coisa. Os guardas arrastou os homens para fora, onde a polícia já os aguardava. Alex passou o braço em volta de Emily, puxando-a para perto. "Você está segura?" ele sussurrou. "Eu prometi que te protegeria." Mas mesmo quando ela se inclinou, em sua força, a determinação de Emily endureceu. Ela não podia simplesmente estar segura. Ela tinha que lutar. Ryan havia cruzado linha final. Quando o carro da polícia partiu com os agressores, Clary se virou para eles, com uma expressão sombria. "Isto não é. Acabou. Se Ryan estiver desesperado o suficiente para mandar homens atrás de você, ele tentará de novo." Emily olhou para Alex, com a voz firme, apesar do medo em seus olhos. "Então terminamos hoje. Chega de correr. É hora. O mundo inteiro vê exatamente quem Ryan Cooper realmente é." Ao meio-dia daquele mesmo dia, Emily estava no saguão de um prédio federal na cidade de Nova York, com as mãos tremendo enquanto agarrava a pasta de evidências. Alex permaneceu por perto, sua presença constante acalmando enquanto Clary, o advogado, falava com os agentes. O ar estava pesado de expectativa. Não era apenas mais uma reunião. Era o momento em que Emily virava a página da sua vida antiga. Dentro de uma sala de conferência segura, investigadores federais examinaram os documentos com expressões severas. Eles conectou a unidade USB a um laptop,
percorrendo planilhas de transferências ilegais, assinaturas falsas e fundos roubados. Um agente olhou para Emily, com olhos penetrantes. De onde você tirou isto? Emily engoliu em seco. Foi entregue a mim, anônimo, mas eu sei que é real. Eu vivi com ele. Eu sei como. Ele trabalhou. O agente assentiu severamente. Isso é mais do que suficiente para abrir investigação. Obrigada, senhorita Parker. A senhora nos deu o que precisamos para prender Ryan Cooper. Emily sentiu alívio, mas também medo. Assim que isso acontecesse, Ryan saberia que era ela. Não haveria como se esconder. No entanto, pela primeira vez, ela não se sentia fraca. Sentia-se preparada. Enquanto isso, em Austin, Ryan estava se desfazendo. Ele tinha acabado de recebeu a notícia de que 2 de seus contratados haviam sido presos em Nova York. Seu telefone vibrou novamente. Uma chamada urgente de um associado em pânico. Ryan, os investigadores estão investigando suas contas. Algo está acontecendo. O rosto de Ryan, sem cor. Não, não pode ser. Sofia entrou furiosa na sala, acenando com a mão. Telefone. Está em todo lugar. Ela sibilou, empurrando a tela na cara dele. Manchetes de jornais apareceram em todos os sites de notícias. Emily Parker Cooper se pronuncia. Provas contra Ryan Cooper entregues às autoridades federais. Fotos da gala. Acompanhava os relatórios. Emily radiante ao lado de Alex. As mãos de Ryan tremiam enquanto ele lia os artigos. Seu nome era estampado em todas as manchetes, não como um empresário de sucesso, mas como uma. Ele o dispensou com uma risada amarga. Tudo o que você me deu, você não me deu nada além de promessas vazias e caos. Você é. Acabou, Ryan, e eu não vou afundar com você. A multidão explodiu em suspiros. Repórteres rabiscavam furiosamente, capturando a fratura final do casal que antes ostentava seu caso com arrogância. Ryan gritou enquanto os policiais puxou-o para dentro do carro, com a voz embargada. Emily, por favor, não faça isso. Eu posso mudar. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas, não de pena, mas de alívio. Ela deu um passo à frente, com a voz firme. É tarde demais, Ryan. Você teve todas as chances. Você escolheu a crueldade. Agora você enfrenta as consequências. A porta bateu, silenciando seus gritos. A viatura partiu para longe, deixando para trás apenas o eco da queda de Ryan Cooper. Para Emily, foi mais do que uma vingança. Foi liberdade. As correntes do medo, da traição e da humilhação se foram. Ela se virou para Alex, que envolveu seus ombros com um braço protetor. A multidão começou a aplaudir, gritando seu nome, celebrando sua coragem. Pela primeira vez, Emily não se esquivou da atenção. Ela abraçou. Ela não era apenas uma sobrevivente. Ela era vitoriosa. Mas mesmo quando o ar da noite transbordava de triunfo, e Emily sentiu uma dor aguda e repentina percorrer seu estômago. Sua mão voou para a barriga. Seu rosto empalidecendo. Porque embora o capítulo de Ryan tivesse terminado, a batalha mais importante de Emily, a luta por ela, a vida do bebê estava prestes a começar. A noite após a prisão de Ryan deveria ter sido repleta de comemoração. Mas a dor repentina de Emily roubou todo o fôlego de seus pulmões. Alex a levou às pressas para o hospital, com o coração batendo forte enquanto segurava sua mão trêmula. As enfermeiras a levaram para o trabalho de parto. Suas vozes urgentes, mas calmas. Ela chegou cedo. Uma das. Eles disseram, mas faremos tudo para manter a mãe e o bebê seguros. A mente de Emily girava de medo. A traição, a humilhação, o estresse constante, tudo isso levou a esse momento. Enquanto as contrações percorriam seu corpo, ela sussurrou entre dentes. Por favor, deixe meu bebê ficar bem. As horas se passaram em um turbilhão de dor e determinação. Alex não saiu do seu lado. Ele enxugou sua testa, sussurrou encorajamento e segurou sua mão durante cada empurrão agonizante. Ao amanhecer, um grito encheu o quarto,
o som mais doce que Emily já ouvirá. Um bebezinho foi colocado delicadamente em seu peito. Lágrimas escorreu pelo seu rosto enquanto ela sussurrava. Nós conseguimos, meu amor. Nós sobrevivemos. Os olhos de Alex brilharam enquanto ele observava Emily segurando o filho. Ele é perfeito, disse ele suavemente. Igualzinho à mãe. Emily, o momento era mais do que o nascimento do seu filho. Era o renascimento de si mesma. Ela não era mais a mulher quebrada. Mulher que foi jogada contra uma árvore, descartada pelo homem em quem confiava. Ela era uma mãe, forte e inabalável, segurando um futuro que Ryan jamais poderia alcançar. A notícia da prisão de Ryan se espalhou como fogo. Em poucos dias, seu império entrou em colapso total. Seus bens foram congelados. Seus associados o abandonaram. E Sofia desapareceu de sua vida, sem deixar vestígios. Ele estava sentado em uma cela fria, assombrado pelas escolhas que o destruíram. O homem que um dia acreditou. Ele possuía tudo, agora não tinha mais nada. Enquanto isso, a vida de Emily floresceu de maneiras que ela jamais imaginou. Rodeada com o apoio inabalável de Alex, ela abraçou a maternidade com uma força renovada. Alex não apenas a protegeu, como também a valorizou. Ela, tarde da noite, enquanto ele embalava o bebê nos braços, Emily percebeu como o amor deveria ser sentido. Seguro, paciente e incondicional. Meses depois, Emily entrou em um jardim ensolarado em Nova York, com seu bebê aninhado em seu colo. Braços, Alex ao seu lado. Amigos e familiares se reuniram, não em tristeza, mas em alegria. Ela usava um vestido branco simples, seu sorriso radiante, enquanto ela e Alex trocavam votos. Não foi um final de conto de fadas. Era melhor. Era real. Enquanto pronunciava seus votos, a voz de Emily tremia de emoção. Achei que estava quebrada, mas você me lembrou que a força pode surgir das cinzas e o amor pode curar até as feridas mais profundas. Alex apertou as mãos dela, as dele. Voz firme. Você é a mulher mais corajosa que conheço e prometo que nunca mais enfrentará uma batalha sozinha. Aplausos irromperam. E quando Emily beijou Alex sob a luz dourada do sol, ela sentiu paz pela primeira vez em anos. Ela havia perdido tudo uma vez, mas ela conquistou algo muito maior. Dignidade, liberdade, amor e um futuro para seu filho. Emily Parker não era mais uma vítima. Ela era uma sobrevivente, uma mãe e uma mulher renascida. E sua história inspiraria outros a se lembrarem. Nenhuma traição, nenhuma crueldade, nenhuma tempestade jamais poderia manter um coração forte. De ressurgir. Tudo bem, meu amigo. Então, a história finalmente chegou ao fim. E se você ainda está aqui, ouvindo agora, sei que deve haver algo na jornada de Emily que tocou o seu coração. Talvez tenha lembrado da dor que você carregou silenciosamente. Talvez tenha lhe dado a esperança de que mesmo na traição mais sombria, um novo começo pode. Ascensão. A história de Emily não é apenas um drama. É um espelho. Ela nos lembra que não importa o quão profundamente estejamos quebrados, podemos reconstruir mais fortes do que antes. Os estoicos costumava dizer, sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Seneca. Palavras ainda ecoam hoje. Emily imaginou que era impotente, mas quando enfrentou a realidade com coragem, descobriu sua verdadeira força. Marco Aurélio escreveu, o impedimento à ação avança. Ação. O que está no caminho torna-se o caminho. E não foi exatamente isso que aconteceu? A traição que deveria ter destruiu-a tornou-se o próprio fogo que forjou sua nova vida. A vida nos machucará. Às vezes pelas mãos de outros, às vezes pelo próprio destino. Mas curar não significa esquecer a dor. Significa transformá-lo. Assim como Emily, você pode pegar o que deveria te enterrar e usá-lo como solo para crescer. Você pode. Escolha proteger sua dignidade, reerguer-se, escrever um final melhor para si mesmo. Então, se essa história mexeu com você, algo dentro de você, se isso lhe deu coragem ou lhe lembrou que você não está sozinho em suas batalhas, não continue. Para você mesmo. Compartilhe.
Talvez alguém por aí precise dessa história. Esta noite tanto quanto você. Clique no botão curtir, compartilhe com um amigo e certifique-se de se inscrever porque juntos continuaremos contando histórias que curam, histórias que nos lembram da nossa força e histórias que provam que nenhuma tempestade dura para sempre. Garoto.